Fala pessoal, professor Ramon Xavier falando, e nesse vídeo aqui a gente vai corrigir a atividade número 11. Atividade número 11 que fala sobre ângulos. Então vamos lá, questão número 1, está dizendo o seguinte. Na figura abaixo, calcule as medidas dos ângulos x, y e z. Então nós temos aqui uma figura, são duas retas, e a gente tem quatro ângulos formados aqui. Precisamos calcular o valor do ângulo x, do y e do z. E foi nos dado aqui o valor do ângulo que está à direita. Ele vale 40 graus. Observe que aqui a gente tem um vértice comum aos quatro ângulos aqui no meio. E o ângulo y é oposto pelo vértice do ângulo de 40 graus. Nós vimos na aula anterior que ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, o ângulo y tem que ter a mesma medida do ângulo de 40 graus. Ou seja, y mede 40 graus. Então, nós já sabemos aí a medida do ângulo y. Agora, precisamos calcular a medida do ângulo x e a medida do ângulo z. Agora, observe uma coisa. Nós temos aqui a reta. Eu quero olhar só para o lado do y e do x. Observe que a gente tem uma meia volta aqui, saindo do x e indo até o z. Meia volta, a gente sabe que dá 180 graus. Então, a gente tem aqui 180 graus. E esse 180 graus é o ângulo y junto com o ângulo x. E a gente vê então aqui que o y e o x são ângulos suplementares. Ou seja, y mais x tem que dar 180 graus. 180 graus. Mas a gente sabe quanto vale y. Y vale 40 graus. Então, a gente tem aqui no lugar do y 40 mais x. Tem que dar 180 graus. E aqui a gente tem uma equação do primeiro grau. 40 mais x igual a 180. Eu vou subtrair 40 de ambos os lados da igualdade. O 40 que está junto com o x vai sumir. E do lado direito a gente vai ter 180 menos 40. Menos 40. 180 menos 40, eu vou manter aqui o x igual 180 menos 40 dá 140 graus. Então, o ângulo x mede 140 graus. Vamos colocar aqui em cima. X igual a 140 graus. Pronto, calculamos a medida do ângulo x. O ângulo z é oposto pelo vértice do ângulo x. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, o ângulo z tem que ter a mesma medida do ângulo x. Ou seja, z também mede 140 graus. Então, está aí a medida do ângulo y, do x e do z. Ok? Então, está aí a resposta da questão número 1. Agora, vamos para a questão número 2, que está dizendo o seguinte. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as medidas de x e y indicadas. Então, nós temos aqui duas situações. Aqui do lado esquerdo, o ângulo x, de medida x, é suplementar do ângulo de medida 50 graus, nessa cadeira. E o ângulo y é suplementar ao ângulo de medida 100 graus. Nós temos o seguinte, quando dissemos suplementares, quer dizer que a soma deles dá 180. Então, nós temos que x, o ângulo x, mais 50, tem que resultar em 180 graus. Aqui é uma equação do primeiro grau. Eu peguei x mais 50 igual a 180. Vou subtrair 50 de ambos os lados dessa igualdade aqui. Então, do lado esquerdo vai sobrar apenas o x. E do lado direito vai sobrar 180 menos 50. 180 menos 50 resulta em 130. Então, o ângulo x aqui mede 130 graus. Repetindo o processo agora para o ângulo y. A gente tem que o ângulo y mais 100 graus
tem que ser igual a 180, porque y e os 100 graus aqui são suplementares. Juntos formam 180 graus. Eu vou subtrair 100 de ambos os lados da igualdade. Então, do lado esquerdo vai sobrar só o y. Vai ficar 100 menos 100 dá 0, aí sobra só o y. Do lado direito vai ficar 180 menos o 100. 180 menos 100 resulta em 80 graus. Então, o ângulo y mede 80 graus e o ângulo x mede 130 graus. Então, tá aí a resposta da questão número 2. Vamos para a questão número 3 agora. Questão número 3 está dizendo o seguinte, ó. Determine a medida do complemento, quando somado a ele resulta em 90 graus, de um ângulo D. Então, a gente está procurando o ângulo que, somado ao que está dado aqui para a gente, resulta em 90 graus. Eu quero saber qual é o ângulo que eu somo com 66, que resulta em 90. Qual é o ângulo que eu somo com 74, que resulta em 90. Qual o ângulo que eu somo com 22, que resulta em 90. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou fazer usando a operação inversa da soma, que é a subtração. A gente está procurando um número que, somado com 66, dá 90. Então, eu vou fazer o inverso. Eu vou pegar 90 menos o 66. Ó. O resultado que vai sair dessa conta é o complemento do 66. Então, vamos lá. 66 para chegar em 90, falta quanto? 60 para 70, 70 para 80, 80 para 90. Então, vai dar 24 graus. Isso significa que 24 graus é complementar de 66 graus. 66 graus. Para ter certeza, você pode fazer a soma. 66 mais 24. 66 mais 24 vai dar 90. Então, eles são complementares. Repete o processo agora para o ângulo de 74 graus. A gente vai pegar 90 menos 74. 74 para chegar em 90, faltam 16 graus. Então, 16 graus é complementar de 74 graus. Então, está aí, o complementar de 74 é 16. Repete o processo na letra C. Vamos calcular o complementar de 22. Pega 90 menos 22. 90 menos 22, ó, tira 20. 90, 80, 70. 70 menos 2 tem que dar 68. Então, 68 graus é complementar de 22 graus. Então, tá aí, tá feita a questão número 3. Ó. A questão número 4, muito parecida com a número 3. Só que agora nós vamos calcular o suplemento, o valor do suplemento. O que é o suplemento de um ângulo? A medida do suplemento é o ângulo que, quando somado a ele, resulta em 180 graus. Então, nós estamos procurando o ângulo que, somado com 78, resulta em 180. O ângulo que, somado com 135, resulta em 180. E a mesma coisa com 139. Aqui a gente vai também aplicar a operação inversa. Eu tenho 78 graus. Quero saber quem é o suplemento dele. Então, vou pegar 180 graus e subtrair 78. 180 menos 78 vai resultar em 102 graus. Então, 102 é suplementar de 78 graus. É o suplemento do ângulo de 78. Repete o processo aqui para a letra B. Ó. 135. Quero saber quem é o suplemento. Pega o valor 180, subtrai de 135.
180 menos 135 resulta em 45. Então, o ângulo de 45 graus é suplementar de 135. Repete o processo na letra C. Ó. A gente tem 180 graus menos 139. Fazemos essa conta para encontrar o suplemento de 139. Aqui vai resultar em 41 graus. Ó, 41 graus. Então, isso quer dizer que 41 graus é suplementar de 139. Então, tá aí. Tá feita a questão número 4. Agora, vamos para a questão número 5. Questão número 5 está dizendo o seguinte. Ó. Observe a figura e dê as medidas x e y indicadas. Então, nós temos aqui uma tábua de passar roupas. Tem as pernas delas aqui formando um x. Aqui no centro é um vértice comum dos 4 ângulos. Temos que encontrar a medida do ângulo y e do ângulo x. E já foi dada uma medida para a gente. Ó. Essa medida aqui vale 80 graus. Observa que essa situação é muito parecida com a situação da questão número 1. Aqui o ângulo que mede 80 graus é oposto pelo vértice do ângulo x. Ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, o ângulo de medida x aqui ó, é 80 graus. Porque ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, se em cima é 80, embaixo que é o oposto tem que ser 80 também. Agora tenho que calcular a medida do ângulo y. Observa que a gente tem o seguinte. Tem uma reta aqui. Vamos fazer ela um pouco mais engrossada. A gente tem uma reta aqui. E o ângulo de 80 com o ângulo y formam juntos um ângulo de 180 graus. Ó. Então, a gente sabe o seguinte. Que o 80 graus mais o y tem que resultar em 180. Eu tenho uma equação do primeiro grau. Então, eu tenho que resolvê-la para achar o valor de y. Para resolvê-la, eu vou subtrair 80 de ambos os lados da igualdade. Do lado esquerdo, 80 menos 80 vai zerar e vai sobrar somente o y. Do lado direito, vai ficar 180 menos 80, que é o que eu estou subtraindo. Então, nós vamos ter y igual 80. Aliás, 180 menos 80 resulta em 100 graus. Então, a medida do ângulo y é de 100 graus. Observa que os dois y aqui, quando eu tenho a mesma letra, quer dizer que também é o mesmo valor. Então, é 100 tanto do lado direito quanto do lado esquerdo, pois são ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui, a medida do ângulo x é 80 e a medida do ângulo y é 100 graus. Então, tá aí. Essa é a correção da atividade número 11.